gente! Eu sou o professor Rodney. Que alegria estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem e se cuidando. Estamos aqui para mais uma proposta pedagógica, uma videoaula do programa Linhas do Conhecimento, que, seguindo os princípios de uma cidade educadora, transforma Curitiba em uma grande sala de aula. Os materiais que vamos utilizar para a aula de hoje são papel, lápis e borracha e lápis de colorir. Antes de iniciarmos a aula de hoje e descobrirmos qual local iremos viajar virtualmente, nada melhor do que retomarmos aqueles cuidados diários. Eu vou passar o álcool em gel aqui nas mãos, enquanto vocês passam aí na casa de vocês. Bom, vamos lá. Por onde vamos viajar virtualmente hoje? Preste atenção nesta dica. Você sabe em que lugar nasceu Curitiba? Sim, estamos falando da Praça Tiradentes, que oficialmente é considerada o local onde a nossa cidade de Curitiba nasceu. A praça possui uma área de 9.206 metros quadrados e está localizada no centro de Curitiba, sendo considerada o marco zero da cidade. Conta a lenda que o lugar foi escolhido pelo cacique Tindiquera, da tribo Tingui, para ser o local de abrigo dos habitantes da região que estavam acampados às margens do rio Atuba, local hoje chamado de Bairro Alto. Assistiremos agora um vídeo gentilmente cedido pelo historiador Robertson Mendes, no qual ele conta como se deu o início da nossa cidade. A história de Curitiba está diretamente relacionada à exploração do ouro. Se você analisar o nosso brasão, né, o brasão da prefeitura, o brasão da nossa cidade, ele tem uma coroa de ouro, que simboliza a primeira grande riqueza. O ouro é descoberto em Paranaguá em 1646. Em 1646, Gabriel de Lara comunica à Câmara Municipal de São Paulo de Piratininga sobre a descoberta do ouro. A exploração aurífera no litoral do Paraná fica clara quando analisamos, né, os mapas da época. O primeiro mapa que é mais interessante de ser analisado, que se tem registro, é de Pedro de Souza Pereira, o primeiro mapa que se tem registro das minas auríferas, né? Pedro de Souza Pereira, de 1653, ele veio para substituir Eleodoro Ébano Pereira, que havia sido a primeira pessoa a fazer registros, né? Ou melhor, a segunda pessoa após Gabriel de Lara a fazer registros, a fazer levantamentos, a fazer os relatórios da exploração de ouro, tanto no litoral do Paraná, nos rios, né, da Serra do Mar, quanto nos campos de Queritiba, né, nos campos de Curitiba. Já o mapa de João Teixeira Albernaz é um mapa mais recente, do ano de 1666, ele compõe o Atlas do Brasil e é um mapa mais bem elaborado, né? Na sua representação de Cananéia até São Francisco do Sul, conseguimos ver a Baía de Paranaguá e as minas de ouros, né, nos rios que descem a Serra do Mar até a Baía de Paranaguá. A primeira comunidade, então, surgiu, né, no bairro Alto, Atuba, ao lado do rio Atuba, e era uma comunidade formada por faiscadores, por garimpeiros, né, do ouro de aluvião, que subiram a Serra do Mar em busca de riqueza, em busca de ouro, né. Na região, a região que ficou conhecida como a Vilinha do Atuba, Curitiba, os campos de Curitiba já estariam do lado espanhol, do lado esquerdo do Tratado de Tordesilhas, né? Então a ocupação desse território nessa época era uma ocupação portuguesa em território espanhol, né? Isso e a expansão de Curitiba para o oeste é o que futuramente, lá posterior, vai revogar o Tratado de Tordesilhas, né? Mas logo após o descobrimento, no século XVI, no século XVII, Curitiba estava localizada em território espanhol, ao lado esquerdo do Tratado de Tordesilhas. Diz a lenda, né? Essa lenda foi apresentada por Romário Martins, que o que motivou a ida desses primeiros imigrantes europeus à Praça Tiradentes, né? A região da Praça Tiradentes, teria sido a seguinte: em virtude do insucesso no garimpo de ouro na região, precisavam esses colonizadores habitar um lugar com mais alimentos, né, no período de inverno, onde tivessem melhores condições de vida. E procuraram um cacique da tribo dos Tinguis, o Tindiquera, o qual orientou que fossem habitar
que os levou até ao Marco Zero, né, na Praça Tiradentes, e lá orientou que aqueles colonizadores europeus ficassem, que ali eles não teriam essas necessidades, né? Fincou a sua lança no chão lá e disse aqui Coretuba, né? Muito pinhão. É importante ressaltar que isso é uma lenda, isso não é um fato comprovado, né? Nem mesmo a existência do Tindiquera é concreta, é comprovada. São relatos orais que permaneceram ao longo do tempo e trazem para nós, mas não existem evidências de fontes primárias, né, que comprovem a existência tanto do Tindiquera e essa real necessidade dos colonizadores europeus em habitar outra região e sendo orientados por esse índio, né, por esse chefe indígena. Que bacana o vídeo, né, pessoal? Na praça encontramos o Marco Zero da cidade, utilizado para as referências geodésicas, ou seja, as referências para se marcar a distância de todos os locais. Lá no Marco Zero estão registradas as distâncias para as direções de Santa Catarina, Iguaçu, São Paulo e Paranaguá, como também a referência de nível de Curitiba. E também encontramos um monólito que registra o local do Pelourinho, levantado por Gabriel de Lara em 29 de março de 1693. Reparem que a Praça Tiradentes ocupa o outro lado da rua também, próximo ao Paço da Liberdade. A praça marcou uma época com eventos religiosos, políticos e comerciais, sendo referência para movimentos operários e também como local do primeiro supermercado de Curitiba. Nessa praça, os voluntários da pátria foram recebidos com festa após a Guerra do Paraguai em 1870. E aí vai uma curiosidade. A princípio, a praça se chamava Largo da Matriz. Após a visita do imperador ao Paraná em 1880, passou a se chamar Praça Dom Pedro II. E em 1889, com o fim da monarquia e a proclamação da República, foi nomeada de Praça Tiradentes. Hoje, a Praça Tiradentes é um dos pontos mais movimentados do centro da cidade. Nela passam 20 linhas de ônibus, incluindo a linha Turismo, que percorre os pontos turísticos da cidade. A praça também está cercada por comércios dos mais variados tipos. Um dos grandes destaques da praça é a estátua de Tiradentes. A obra é do escultor João Turim e foi inaugurada em 21 de abril de 1927. Joaquim José da Silva Xavier. Sim, este era o seu nome. Ele ficou órfão muito cedo e foi criado pelo seu padrinho. Mas por que o chamavam de Tiradentes? Ele era dentista, porém não gostava de arrancar dentes. Ele achava que os dentes deveriam ser cuidados e não arrancados. Tiradentes tentou várias profissões, dentre elas tropeiro, minerador e engenheiro. Resolveu entrar para a 6ª Companhia de Dragões de Minas Gerais, na função de alferes, que é basicamente a mesma função de um segundo tenente. Tiradentes é o patrono cívico da nação, sendo o único a ter sua data de morte como um feriado nacional, no dia 21 de abril de 1792. Ele lutava pela libertação da nação, e suas últimas palavras foram: "Pois seja feita a vontade de Deus. 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria pela libertação da minha pátria." Voltando à história da Praça Tiradentes, antigamente chamada de Largo da Matriz, a praça possuía uma pequena capela, onde no entorno desenvolveu-se a Vila Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pinhais. Mas e o que nós encontramos na praça? Na Praça Tiradentes, como já dito anteriormente, existia uma capela que deu origem à vila. Hoje, essa capela é a Catedral Basílica de Curitiba, que foi construída entre os anos de 1876 e 1893. A Igreja da Antiguidade foi reconstruída em 1720, num estilo neogótico, inspirado na Igreja da Sé de Barcelona. Em 7 de setembro de 1893, teve sua nova inauguração,
e passou por 2 reformas desde então. Foi nesta segunda data de reforma que recebeu o título de Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, intitulada pelo Papa São João Paulo II. Eu preparei um vídeo com imagens da igreja para vocês. Vamos assisti-lo agora. E aí, pessoal, vocês conseguiram perceber a riqueza de detalhes na arquitetura da Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais? Realmente é uma belíssima construção no centro de Curitiba. E aí, gostaram das imagens? No interior da Catedral Basílica encontramos algumas curiosidades. Lá temos uma imagem do Papa João Paulo II, a imagem de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, além dos belos vitrais. Dentro da Catedral Basílica de Curitiba, encontramos esta estátua, uma estátua de cera do Papa João Paulo II, considerado como São João Paulo II desde sua canonização. Canonização é a nomenclatura usada para um santo, utilizada pela Igreja Católica. Esta estátua tem tamanho real e veio em sua homenagem, pois o Papa visitou Curitiba em 1980. E em setembro do ano de 1993, a transformou na Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, tornando-a uma igreja oficial de compromissos papais pelo mundo. Reza a lenda que Nossa Senhora da Luz teve sua imagem encontrada num sítio em Pinhais. Sempre tinha os olhos voltados em direção ao território que os índios chamavam de Curitiba, e os sertanejos vieram em busca de conquistar esta região. Os vitrais. Os vitrais são janelas compostas por pinturas ou por vidros coloridos, compondo figuras em seu contexto. Os vitrais existentes na Catedral Basílica são de grande beleza. A história conta que foram doados por importantes famílias da cidade de Curitiba. E agora assistiremos um vídeo do historiador Robertson Mendes contando um pouco sobre a catedral. Hoje eu estou aqui na Praça Tiradentes, um dos lugares mais antigos da cidade de Curitiba, bem aonde está fixado o Marco Zero da cidade de Curitiba, que eu vou compartilhar com vocês aqui. Tem o direcionamento, né? Aqui para a cidade de Paranaguá, São Paulo, Iguaçu
as nossas cataratas, e Santa Catarina. Aqui mostra como que o usuário pode chegar a esses locais partindo daqui. Um outro item interessante aqui da praça é o marco de domínio no padrão português, né? No padrão da coroa portuguesa. Claro que esse é uma réplica, foi fixado aqui ainda no século XX, em comemoração aos 250 anos da cidade de Curitiba, mas hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a história da Catedral Basílica da cidade, que se encontra lá atrás de mim, e a relação mútua que tem a catedral, a igreja, com a formação e a criação da cidade de Curitiba. Bom, pessoal, a tradição portuguesa exigia, para que a região se tornasse uma cidade, que ali tivesse uma igreja, fosse instalado o pelourinho, né? Instalado o pelourinho, que é o símbolo de justiça, e também, na sequência, fossem eleitos representantes municipais, vereadores e juízes. E foi isso que fizeram aqui os primeiros faiscadores, vindos lá da Avenida Tuba, aqueles em busca de ouro, que se estabeleceram aqui na região da Praça Tiradentes. Aí tem a lenda, né, que diz que o Tindiquera, a gente até tem a imagem aqui, ó, do índio Tindiquera, que ele orientou esses primeiros imigrantes a aqui se estabelecerem. O que eu quero falar para vocês é que, desde o início, então, houve a igreja aqui nessa região. Claro que não era esse modelo, né, que é de 1893, mas foi registrado a primeira igreja por Jean Baptiste Debré, totalmente diferente, né? A gente consegue ver pelos fundos. Debré registrou a obra lá do Alto São Francisco, e foi na igreja que em 1693, 29 de março, mais precisamente na data de 29 de março de 1693, que Mateus Martins Leme assinou a ata de fundação, onde ocorreu um evento que foram eleitos, então, os representantes municipais, vereadores e juízes, no interior da antiga igreja que aqui estava. Para ser sincero, pessoal, a antiga igreja da Matriz, ela estava localizada bem nessa região aqui, ó. Um estudo de José Iaracozan diz que os fundos da antiga Matriz, ela ficava aproximadamente 10, 11 metros da onde hoje está a Catedral Basílica. Então, exatamente nessa região era a edificação da antiga Matriz, que fez parte da formação da cidade de Curitiba, e durante muito tempo foi utilizada também pelo poder público, né, nas assembleias municipais que ocorriam no interior da capela. Eu vou mostrar as fotos para vocês, as imagens que registram essa antiga igreja, inclusive aquela icônica, né, dos Voluntários da Pátria, que mostram a antiga edificação da Matriz, que foi demolida, então, em 1870, em virtude das suas torres apresentarem risco de desabamento, para daí sim ser construída essa edificação que conhecemos hoje. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Vocês viram que o historiador conta com clareza detalhes da construção da igreja e o porquê desta construção. Ainda nos mostra o monumento do Marco Zero e a estátua do cacique Tindiquera. Então vamos conhecer agora mais alguns monumentos da praça. A Praça Tiradentes tem em seu jardim vários monumentos, como o Pelourinho e o Marco Zero, dos quais já falamos. Agora iremos conhecer outros. No lado direito da praça temos a estátua de Tiradentes. Temos também o Monumento da República e a estátua de Benjamin Constant e a estátua do presidente Getúlio Vargas, que está localizada bem ao centro da praça. A estátua de Marechal Floriano fica para o lado esquerdo. Lá também encontramos a famosa calçada de vidro. Abaixo dessa proteção existe um calçamento histórico que foi encontrado por arqueólogos da Universidade Federal do Paraná em 2008 durante uma obra de revitalização na praça. De acordo com esses arqueólogos,
A estrutura existente faz parte do calçamento da primeira urbanização da cidade de Curitiba. Na praça também encontramos a fachada ainda preservada da primeira farmácia de Curitiba. Ela se chamava Farmácia Stelfel. O prédio, com a fachada do século XIX, ainda está preservada. E aí vai uma curiosidade. Justamente na fachada dessa antiga farmácia, encontramos um relógio solar. Seu único ponteiro projeta a sombra que indica a hora do dia. Um relógio um tanto quanto diferente e curioso para aquela época, né? Aí vai outra curiosidade. A estátua do cacique Tindiquera hoje faz parte da praça. A estátua representa o cacique segurando um cajado com a mão esquerda, uma pinha na mão direita e um lobo-guará aos pés. Em sua descrição, a seguinte frase: aqui, muito pinhão. Essa estátua foi colocada na praça para a comemoração dos 325 anos de Curitiba. Você sabia que ainda temos os trilhos que eram utilizados na época dos bondes em Curitiba? Sim, a Praça Tiradentes era uma espécie de uma estação central dos bondes, e um pequeno trecho desses trilhos ainda é visível nas calçadas de lá. Logo atrás da praça, aos fundos da catedral, encontramos dois murais, que são obras de Poti Lazarotto. Esses murais são inspirados na própria cidade de Curitiba, retratando paisagens encontradas pela cidade, como os tubos de Ligeirinho, o Farol do Saber, as Araucárias, a Rua 24 Horas, a Estufa do Jardim Botânico e entre outras. Agora vamos assistir um vídeo sobre o artista curitibano Poti Lazarotto, cedido pelo historiador Robertson Mendes. Napoleão Potiguara Lazarotto nasceu em 29 de março de 1924, curiosamente, a mesma data de aniversário da cidade de Curitiba, no humilde bairro de ferroviários do Capanema. Seu pai era um ferroviário aposentado por invalidez que trabalhou no pátio de manobras da Estrada de Ferro. Isaac Lazarotto já compunha coronhas de espingardas personalizadas em madeira, de acordo com o pedido do cliente. Seu pai e sua mãe, Júlia Lazarotto, passaram a servir risoto, galinha e polenta num vagão reciclado que eles utilizaram e ficou conhecido como vagão do armistício, uma referência ao vagão onde foi assinado a paz que deu fim à Primeira Guerra Mundial. O restaurante teve como os primeiros clientes os soldados que prestavam serviço no batalhão da Silva Jardim e, posteriormente, diversas pessoas passaram a circular e a frequentar o local. Entre políticos e artistas estava o interventor Manuel Ribas, que concedeu uma oportunidade a Poti Lazarotto, uma bolsa na Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, a qual Poti concluiu no ano de 1945. Poti era talentoso desde menino. Com 14 anos, em 1938, fez as publicações no jornal O Diário da Tarde da história em quadrinho Haroldo, o Homem Relâmpago. No ano de 1946, seguiu para estudar em Paris, sendo bolsista do governo francês. O artista foi consagrado como o maior dos gravadores brasileiros. Realizou exposições em Londres, Bruxelas e Washington. Dentre as obras de Poti Lazarotto na cidade de Curitiba, que são muitas, merece destaque a História do Paraná, na Praça 19 de Dezembro, feita em azulejos azuis e brancos, a História de Curitiba, na Praça 29 de Março, a História do Teatro, feita em concreto talhado à mão, na fachada do Teatro Guaíra, os vitrais da Santa Casa de Misericórdia, os painéis em azulejos na Travessa Nestor Castro, ambos os lados da travessa possui as obras de Poti, e o painel da História do Saneamento, esse atrás de mim, localizado no bairro Alto da 15. Há também obras do artista no aeroporto Afonso Pena, na cidade de São José dos Pinhais, no acesso da cidade da Lapa, há um painel em homenagem aos tropeiros. Também na cidade de Foz do Iguaçu, na empresa Itaipu, Poti fez um painel que homenageia os colaboradores, os operários que trabalharam na obra da represa. Essa é considerada uma das últimas obras de Poti Lazarotto, feita no ano de 1998, no mesmo ano do seu falecimento, na cidade de Curitiba. Essa foi uma abordagem muito superficial sobre a história de Poti Lazarotto, um artista genuinamente curitibano, que nasceu e morreu na capital do estado do Paraná, a qual eu compartilhei com vocês e espero que
que vocês tenham gostado. Vocês perceberam quantas curiosidades nesse vídeo? Poti Lazarotto faz aniversário no mesmo dia que a cidade de Curitiba. E que existiam tantas obras dele espalhadas por Curitiba? Vale a pena conhecer, né, gente? E agora, vamos continuar vendo outras curiosidades que aconteceram pela praça. A Praça Tiradentes já foi um palco de guerra. É uma curiosidade e tanto, né? A chamada Guerra do Pente, que durou de 8 a 11 de dezembro do ano de 1959. Essa guerra aconteceu porque um subtenente da Polícia Militar comprou um pente numa loja da região e, cumprindo seu papel de cidadão, pediu uma nota fiscal. O lojista se negou a emitir a nota e eles acabaram brigando. Então o proprietário chamou seus 4 funcionários e eles tiraram o subtenente para fora de forma agressiva. A população se revoltou e logo tinham cerca de 30 pessoas protestando em frente à loja, que acabou sendo invadida e teve seu estoque jogado para fora. Esta confusão toda chegou a aglomerar por volta de 200 pessoas, ficando conhecida como a Guerra do Pente. Vamos ver agora um vídeo do Robertson explicando um pouquinho mais desse episódio da história na nossa cidade. Você pede o CPF na nota quando você vai fazer a aquisição de algum produto? É isso que eu vou falar para vocês, de uma confusão que iniciou num bazar, numa compra, em virtude de uma nota fiscal que generalizou, tomou conta do centro da cidade e só acabou com a intervenção do Exército Brasileiro. O fato começa no dia 8 de dezembro, uma terça-feira, no final da tarde, na compra de um pente, né? Um subtenente reformado da Polícia Militar do Paraná fez a aquisição de um pente no Bazar Centenário. O nome do Bazar Centenário, de propriedade do libanês Ahmed Najjar. E na campanha do governo, publicada nos jornais, Seu Talão Vale 1 Milhão, funcionava da seguinte forma: você juntava 3 mil talões, ou melhor, você juntava 3 mil cruzeiros em talões e você trocava por um cupom que concorreria, você daria direito a concorrer ao prêmio de 1 milhão de cruzeiros, né? Semelhante mais ou menos ao que acontece hoje. E esse subtenente reformado, ele acabou discutindo lá com o dono do empreendimento, esse Ahmed Najjar, aí, o libanês, em virtude do cupom fiscal. Segundo, o valor era ínfimo, aconteceu uma desavença lá entre o comerciante e o cliente. Bateram no subtenente, mas bateram bastante no subtenente. Mais 2 colaboradores do bazar, né, funcionário do Ahmed Najjar, bateram no subtenente, chegaram a fraturar a perna dele, jogaram ele lá na rua, bateram bastante nele, machucaram bastante. Ele foi, de todo esse evento, o subtenente e mais 2 pessoas foram as vítimas mais graves aí. Chegou a polícia, interviu, né? O Ahmed Najjar foi preso por agressão, né? Por lesão corporal. E só que o pessoal que estava ali ao redor, você conhece a Praça Tiradentes, sempre tem ali um pessoal ali, vida boêmia, né? Transitando para lá e para cá. Não era diferente nessa época aí, em 59. O pessoal viu e ficou indignado com a surra que o subtenente reformado tomou lá dos libaneses e passaram a agredir verbalmente os libaneses, e aí foi aglomerando mais pessoas. E o que aconteceu? Começaram a saquear e quebrar, arrebentaram a loja do Bazar Centenário, do Ciro Libanês, que já estava preso, mas já estava detido nesse momento. Generalizou, foram vindo mais pessoas para esse movimento, para esse motim, e acabou que várias lojas, principalmente aquelas de imigrantes, né, de árabes, foram saqueadas, foram depredadas, foram quebradas de uma forma que a gente não tinha visto até então. Por ser um evento novo e tinha diversos focos, não era um motim localizado. O pessoal se dispersava,
Aí um grupo estava em uma determinada rua, o outro estava em uma determinada praça e voltavam a quebrar. Tudo isso na noite de terça-feira, após esse evento aí que o subtenente acabou sendo agredido, né, sendo espancado aí por 3 pessoas e fraturou sua perna. Tomou outras proporções, outros locais foram saqueados, foram quebrados. A polícia militar não conseguia intervir de forma efetiva em virtude dos envolvidos se desmembrarem e daí se reunir em outro lugar e causar uma nova ruaça, assim, digamos, né? O governador em exercício, né, no lugar de Moisés Lupion, acabou solicitando apoio das forças militares aí da 5ª região e o apoio foi acatado, né, em virtude da forma que tomou as depredações e os atos de vandalismo. O exército teve que intervir junto com soldados, colocando soldados na rua com fuzil, baioneta e blindados, né, como a gente pode ver nos jornais da época, aí foram registrados vários tanques de guerra para cessar esses abusos, né. Aí na terça-feira já deu uma chuva forte, na quarta-feira, no dia seguinte, no segundo dia de protesto, final da noite, já tinha o exército aí fazendo ponto base, né, fazendo alguns pontos estratégicos tomados, já tinham prendido muitas pessoas, né, por vandalismo, arruaça, e aí choveu, já deu uma amenizada aí, um tipo de Curitiba, né. Na quarta-feira, dia 10, a situação praticamente já estava normalizada, o comércio já estava abrindo, o exército continuou por mais alguns dias nas ruas, mas o evento foi esse, a discussão entre o cupom fiscal para aquela premiação de seu talão vale 1 milhão, né? A agressão por parte desses imigrantes, comerciantes libaneses ao subtenente da Polícia Militar do Paraná, e o desfecho foi a necessidade de intervenção dos militares da 5ª região. Já imaginou toda esta confusão causada na compra de um pente, chegando a ter tanques de guerra na praça? Não é fácil imaginar o tamanho que foi essa confusão, né, gente? Mas vamos continuar. Outra curiosidade sobre a praça foi o dia em que um dirigível Hindenburg sobrevoou a praça. Ele passou por Curitiba no dia 1º de dezembro de 1936. O dirigível alemão possui aproximadamente 245 metros de comprimento e 41 metros de altura. Esse dirigível foi utilizado em 63 voos durante 14 meses. A atração foi tão grande que, no ano de 2016, foi lançado um documentário com o nome O Dirigível, dirigido por Saulo Adami, membro do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Em agosto de 2013, foi aberta uma garrafa, encontrada um mês antes, que estava enterrada embaixo da estátua de Tiradentes. Nesta garrafa tinha um manuscrito datado de janeiro de 1932, e que dizia que, devido à remoção da estátua de Tiradentes, tinha sido encontrada uma garrafa nesse local. Nesta garrafa continha algumas moedas de níquel e cobre, uma ata impressa com diversas assinaturas e a primeira página do jornal O Dia, de 21 de abril de 1927. Na ata estava escrito que existe uma outra garrafa enterrada mais abaixo, porém ninguém conhece o seu conteúdo. Interessante isso, né, pessoal? E agora vamos conhecer um pouco da arquitetura da região. Nenhum outro lugar de Curitiba presenciou tantos fatos históricos e mudanças na paisagem urbana quanto a Praça Tiradentes. Havia inicialmente uma singela ocupação com casas de pau a pique cobertas de palha e também uma pequena capela construída no local. A povoação cresceu e se desenvolveu, e as construções foram sendo substituídas aos poucos por edificações mais sólidas. Na segunda metade do século XIX, novos elementos foram introduzidos, como o tijolo proveniente das olarias, a madeira serrada em peças padronizadas pré-definidas e o ferro fundido. O entorno da praça se altera e surgem edificações com maior porte e altura. No final do século XIX e início do século XX, o ecletismo, ou a combinação de diferentes estilos,
se afirmou como uma corrente arquitetônica principal. Aos poucos, o casario colonial foi posto abaixo e uma série de sobrados e edifícios com 2 ou 3 pavimentos materializaram uma nova paisagem. Curitiba respirava os ares da modernidade no início do século XX. Arquitetura de hoje. Diversas alterações no traçado das ruas e delimitação em torno da praça também influenciaram na paisagem e memória do lugar. Algumas cicatrizes são percebidas pelo passar do tempo, assim como um ou outro edifício que resistiu e impôs a sua materialidade na confusa paisagem contemporânea. Diante de tantas mudanças, a praça continua viva, mesmo confinada por ônibus e pelo barulho do trânsito intenso. A Tiradentes é um importante lugar de encontro no coração da cidade. Eu preparei um vídeo da praça antigamente e nos dias de hoje para vocês verem. Vamos conferir?
Gostaram do vídeo, pessoal? Nele podemos ver desde o início da praça até os dias atuais, toda a sua evolução e construções nos arredores, desde as pequenas construções até os prédios de hoje em dia. E chegou a hora do quiz. Vamos ver o que vocês aprenderam na aula de hoje. Qual foi o primeiro nome da praça que hoje se chama Tiradentes? Letra A, Largo da Ordem. Letra B, Largo do Orochi. Letra C, Largo da Matriz. Letra D, Largo do Pelourinho. Ou letra E, Largo do Machado? E a resposta correta é letra C, Largo da Matriz. Segunda pergunta. Qual a tribo indígena que orientou o lugar para o início da pequena vila? Letra A, tribo Guarani. Letra B, tribo Caiapó. Letra C, tribo Carajás. Letra D, tribo Tingui. Ou letra E, tribo Chavantes? A resposta correta é letra D, tribo Tingui. Terceira pergunta. Qual cidade ou estado não tem a sua distância registrada no Marco Zero de Curitiba? Letra A, Santa Catarina. Letra B, Iguaçu. Letra C, São Paulo. Letra D, Paranaguá. Ou letra E, Rio de Janeiro? A resposta que está errada é a letra E, Rio de Janeiro. Lembrando que a palavra Iguaçu está com sua grafia com 2 S's, pois era utilizada na época. Hoje em dia a palavra é escrita com C cedilha. Pergunta número 4. Quem levantou o pelourinho da cidade de Curitiba? Letra A, Gabriel de Lara. Letra B, o cacique Tindiquera. Letra C, Marechal Deodoro. Letra D, Getúlio Vargas. Ou letra E, Joaquim José da Silva Xavier? A resposta correta é letra A, Gabriel de Lara. E a pergunta de número 5. Entre outras, Tiradentes se destacou em uma profissão. Qual era ela? Letra A, psicólogo. Letra B, professor. Letra C, médico. Letra D, dentista. Ou letra E, cientista? A resposta correta é letra D, dentista. E agora eu vou sugerir uma atividade para vocês aí em casa. Um croquis da praça. Então pega o papel, lápis e borracha. Vamos desenhar o que a gente conheceu hoje da praça. Lembrando que esta atividade pode ser entregue para o seu professor da escola, para que ele encaminhe essas atividades para os representantes do programa Linhas do Conhecimento nos núcleos regionais de educação. E hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Nos vemos na próxima. Tchau, pessoal! Gente, se preparem, porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia.